Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas características da renda fixa e também algumas características da renda variável. Então se você está começando a investir e tem pouco tempo, é importante que você conheça algumas características além do óbvio, né? A gente sabe que renda fixa é fixa, a gente conhece ali o quanto que a gente vai ter, a renda variável a gente não conhece, mas além do óbvio existem algumas outras características que você precisa saber. Então fique comigo até o final. Vamos lá, começando pela renda fixa. A primeira delas, né, bem óbvio, acredito que você já deva saber, a primeira característica é o seguinte: você sabe o quanto que vai render ao final da sua aplicação. Apesar de ter algumas oscilações na taxa de juros e tudo mais, se você fizer um tipo de investimento em renda fixa e levar esse investimento até o final, você vai ali receber aquela rentabilidade que foi prometida lá no começo. Agora, se você de repente investe em um título público federal, em algum outro tipo de investimento dessa natureza, e você faz o resgate antes do término da aplicação, você pode estar sujeito a ter uma rentabilidade até mesmo maior do que aquela prometida, como também inferior. Aí vai depender da curva de juros e tudo mais, certo? Então, na renda fixa, uma outra característica também é que o valor que você investe ele só vai aumentar, ele não vai sofrer oscilações, né? Então o valor ele só realmente aumenta. Além da segurança, então quando a gente fala de renda fixa, apesar de que existem alguns investimentos de renda fixa que têm um risco mais alto, mas de qualquer forma é mais seguro também, tá certo? Outra característica da renda fixa é que ela também possui maiores garantias, né? Além de que também ela tem uma estabilidade maior. Você não vai observar tantas oscilações em uma aplicação de renda fixa comparado, por exemplo, com uma renda variável, né? Agora, como a gente sabe que o risco é proporcional ao retorno, e aqui quando a gente fala de renda fixa a gente tem um risco mais baixo, automaticamente também o meu retorno tende a ser menor. Então os investimentos de renda fixa tendem a ser menor, né, do que os de renda variável e vice-versa, tá certo? Então, agora que a gente falou sobre a renda fixa, vamos conhecer algumas outras características também da renda variável. Então, quando a gente fala de renda variável, existem tantos investimentos que são mais voláteis como investimentos que são mais estáveis. Só que o que acontece aqui é que você não tem como definir o quanto que você vai ter ali no término de uma aplicação de renda variável. Por mais que ela oscile pouco, você não tem como saber, né? Ela tem uma baixa volatilidade, infelizmente a gente não tem como saber quanto que vai estar a ação ou o fundo daqui a tanto tempo. Não é possível definir isso, certo? Então a primeira característica que você deva saber é que a gente realmente não tem como saber quanto que vai render se for uma aplicação de renda variável, certo? Segunda característica, o valor investido pode aumentar ou diminuir. Não é porque você está investindo em renda variável que beleza, você não sabe o quanto que vai ter lá na frente, mas que ele só vai ser positivo. Pode ser muito positivo ou pouco positivo. Não, ele pode ser tanto muito positivo, pouco positivo, quanto pode ser pouco negativo ou muito negativo. Então tem que tomar cuidado, porque aqui, quando a gente fala de renda variável, você pode ter sim prejuízo. E quando a gente fala de renda fixa, você também pode ter prejuízo, por incrível que pareça, tá bom? Então, por exemplo, você faz a venda antecipada de um título público federal, você está sujeito ali a ter um prejuízo, a ter um resgate menor do que você investiu. Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Uma outra característica também um pouco óbvia, né, quando a gente fala de renda variável, é justamente a questão do risco, né? É mais arriscado você investir em renda variável. Agora, quando eu falo que é mais arriscado, não é um risco que você pode perder tudo. Depende, dentro da renda variável, existem aplicações que você pode perder tudo, realmente, né? Aplicações muito arriscadas mesmo, ou na renda variável, mas que não são tão arriscadas como muita gente às vezes pensa. Por exemplo, você pega uma ação de uma boa empresa, né, consolidada, que não tem muita volatilidade, ou você pega um fundo imobiliário, por exemplo, né? Então são aplicações que, apesar de estar dentro da renda variável, ela vai te oferecer um pouquinho mais de segurança, comparado, por exemplo, com criptoativos, por exemplo, que tem uma volatilidade tremenda, né? Então
A renda variável você tem um risco maior, mas não necessariamente significa que você vai perder todo o seu dinheiro. Existem níveis e níveis de risco de cada investimento dentro da renda variável, tá certo? Na renda variável a gente não tem garantias, né? Não tem como você garantir o que você vai receber ali no término de uma aplicação. Eu vou comprar uma ação para daqui a um ano. Quanto é que eu vou ter? Qual que é a garantia de que eu vou ter isso? Não tem, entendeu? A volatilidade é bem maior, mesmo que seja uma aplicação dentro da renda variável, porém menos volátil, que foi o exemplo que eu dei dos fundos imobiliários, por exemplo, ela vai ali ter algum tipo de oscilação. Isso é normal dentro da renda variável. Então, se você fizer um tipo de aplicação dentro da renda variável, um fundo imobiliário, você amanhã acordar e ver que está desvalorizado um pouquinho, isso é normal, tá? Isso é normal e acontece, tá certo? Basta que você conheça, saiba direitinho o que você está fazendo, o nível, né, de risco dessa aplicação que você está fazendo e investir de acordo com o seu perfil de investidor e os seus objetivos, beleza? E quando a gente fala de renda variável, né, você tanto pode perder muito quanto você pode ter uma boa rentabilidade também, né? A gente, né, conhece algumas ações aí que valorizaram muito aí ao longo dos últimos anos, nem precisa ser tanto, 4, 5 anos atrás, tiveram tremendas valorizações e é uma coisa bacana da renda variável, principalmente falando da parte das ações, né? Porque o máximo de percentual que uma ação vai perder é 100%, mas o que ela pode subir pode ser 100%, 200%, 300%, 1000%, 4000%, então ela não tem limite para subir, mas ela tem limite para cair. Para cair, ela só cai até 100%, mas para subir, ela pode subir até 5, 8 mil%. Então por isso que é preciso que a gente na renda variável principalmente tenha uma carteira diversificada, porque a gente não sabe qual dessas ações que de repente daqui a alguns anos pode perder 100% do seu valor, mas também a gente não sabe qual outra que pode subir ali 2000%, entendeu? Então você deve sim diversificar, é o mais correto a se fazer, mesmo que às vezes você, não, eu estou diversificando, mas se eu investisse em uma única ação eu poderia ganhar mais, mas você poderia perder bem mais também, tá certo? Então, essa aqui foi um vídeo bem rapidinho, né, só comentando ali algumas características. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, que a gente fala só sobre assuntos de investimentos, proteção, alavancagem, operações, estratégias, análises, notícias. Então não deixe de se inscrever, não deixe também de dar um like para ajudar a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!